Deus é bom. Aleluia. Você ouviu Palavra Viva. Programa independente. Toda a responsabilidade é dos seus idealizadores. A partir de agora, programa Palavra da Fé. Palavras que geram vidas. Apresentação Casal de Fé, Janaína Lopes e Pastor André Lopes. Um ministério de milagres. Bom dia, dia com Jesus. Deus é bom em todo tempo. E em todo tempo Deus é bom. E a vitória é nossa nossa pelo sangue de Jesus. Hoje é o dia que Deus fez para que possamos nos alegrar nele. Amados, hoje é uma quarta-feira, né? E quero fazer já o convite já de primeira. Hoje à noite, Deus estará dando ferramentas, chaves espirituais através do nosso jejum, nossa oração e intercessão. Lembre-se que o jejum não muda Deus, mas muda você. E teremos vitórias grandiosas para o nome do Senhor Jesus ser glorificado. Amém? Também quero fazer um convite do dia 31, sexta-feira que vem, à 8, lá no Ministério Palavra da Fé, palavras que geram vida. O grupo Jeová Nissi com a peça chamada A Distração. Uma vez por ano eles estão aqui em Caruaru, ou estão aqui na nossa região, né? Uma vez por ano eles lançam uma peça, esse grupo Jeová Nissi, você é o nosso convidado. 19h30, sexta-feira, dia 31, para a glória de Deus. Amém? Tem algum aviso mais? Só isso mesmo? Então nós vamos agora, nesse momento, confessar e também orar a Deus. Vamos entrar no plano da graça, vamos entrar no Santo dos Santos através do sangue de Jesus. Vamos orar. Essa é a sua confissão de fé. Faça através desta oração. Se você puder, fale alto, respire, enche seu pulmão de ar e declare: com Cristo Jesus, eu sou uma nova criatura. Eu sou uma nova criatura. Eu sou feitura de Deus. Eu sou feitura de Deus. Criado em Cristo. Criado em Cristo. Em verdadeira santidade. Em verdadeira santidade. E justiça. E justiça. Eu sou filho de Deus. Filha de Deus. Sou herdeiro de Deus. Sou herdeira de Deus. Co-herdeiro com Cristo. Co-herdeira com Cristo. Eu sou rei e sacerdote. Eu sou rei e sacerdote. Não, você é rainha e sacerdote. Eu sou rei e sacerdote. Eu sou rainha e sacerdote. Eu sou propriedade exclusiva de Deus. Eu sou propriedade exclusiva de Deus. Geração eleita. Geração eleita. Sou justiça de Deus. Sou justiça de Deus. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Eu sou cabeça. Eu sou cabeça. E não cauda. E não cauda. Eu estou sempre por cima. Eu estou sempre por cima. E nunca por baixo. E nunca por baixo. Eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Por toda sorte de bênção. Por toda sorte de bênção. E eu sou santificado. E eu sou santificado. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Eu sou a luz do mundo. A luz do mundo. E o sal da terra. E o sal da terra. Eu sou um adorador. Uma adoradora. Eu sou um semeador. Uma semeadora. Eu sou mais que vencedor. Mais do que vencedora. Eu sou morada de Deus no Espírito. Eu sou templo e morada do Espírito Santo. Eu sou livre da doença, da miséria e de toda maldição. Eu sou livre da condenação do pecado. Eu sou livre do domínio das trevas. Fui transportado para o reino da luz. Eu sou curado pelas pisaduras de Jesus. E eu sou guardado pelos anjos do Senhor. Aleluia. Senhor Deus, eu declaro nesta manhã, nesta semana, que será uma semana de vitória, de provisão, de cuidado do Senhor sobre minha vida, sobre minha família e sobre cada ouvinte que está ouvindo essa rádio agora. Amém, Jesus. Jesus, nos cobre com teu sangue. Espírito Santo, tu és bem-vindo nesse lugar. Toma a direção de tudo que vai ser feito.
e usa o teu filho para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu creio. Você está ouvindo o programa Palavras da Fé, com o pastor André Lopes. Palavras que geram vidas. Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, nessa quarta-feira, quarta-fé, nós possamos declarar assim: Shalom de Deus, nada quebrado, nada faltando, tudo lugar para a glória de Deus. Mas diga também comigo: eu tenho a mente de Cristo. A mente de Cristo. Amados, Mateus capítulo 16, verso 24, a palavra do Senhor nos diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos. Tem discípulo de Jesus ouvindo aí? Diga amém. Amém. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Veja que nós temos uma cruz para carregar, temos o nosso eu para negar, para que a gente possa andar nos passos de Jesus, para que a gente possa caminhar na sua vontade. Amados, Colossenses 2,6 diz assim: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele. A palavra do Senhor nos diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nisto, amados, iremos andar sempre em novidade de vida, de glória em glória e de vitória em vitória. Aquele que não carregar a sua cruz e não segue, não pode ser o meu discípulo. Lá em Lucas 14, 27. Diga assim: eu tenho uma cruz. Eu tenho uma cruz. Quantas pessoas já largaram a sua cruz pensando que vão entrar nos céus? Quantas pessoas negaram-se aquilo que era como vontade de Deus para viver suas próprias vontades? Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É muito forte isso, porque eu não vou viver a minha vontade, o meu querer. Quando nós estamos em Cristo Jesus, nós estamos servindo a um Deus Todo-Poderoso, iremos fazer aquilo que é a vontade dele, e a nossa vida se alinhará, ou se alinhará à vontade dele, que é boa, agradável e perfeita. Amados, o benefício das pessoas que se negam a si mesmo, ou a autorrenúncia, a automortificação, Mateus 10, 33. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também negarei diante do meu Pai que está nos céus. Quantas pessoas hoje estão negando Cristo pelas suas próprias vontades, pelas suas crenças, pelos seus achismos? As pessoas estão perdendo de viver o sobrenatural de Deus para viver uma vontade humana, carnal, pecaminosa, passageira. Vontades do homem que vão se alinhar com a vontade do inimigo, porque a carne é tendenciosa. Mas quando você alimenta o Espírito, você cala a carne, você andará em novidade de vida, de glória em glória e vitória em vitória. Quem crer diz amém. Amados, a vida cristã começa com um ato de autorrenúncia. Isso mesmo. Quando nós vemos a palavra de Deus em Romanos, capítulo 8, verso 13 e 14, diga assim: eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Assim, rápido você vai compreender e vai entender quem é de Deus e quem não é de Deus. Pelos frutos. A palavra do Senhor diz que pelos frutos conhecereis as árvores. Nós vemos aqui algo bem interessante, que a vida cristã em autorrenúncia vai nos identificar. O mundo vai ver em nós Deus. O mundo vai ver em nós que nós somos diferentes. Que nós não estamos andando segundo o curso desse mundo, mas segundo o curso do Espírito Santo. O verso 15 de Romanos 8 diz assim: pois vocês não receberam o Espírito que escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que o adota como filhos, por meio do qual chamamos Abba, Pai. Agora eu não chamo somente Deus, agora eu chamo Pai, Paizinho querido, eu chamo Abba, Pai. Essa é a intimidade de filho para com Deus. Quem tem o Espírito Santo de Deus tem a sua filiação, como Jesus Cristo chamado de filho.
Jesus, ele era unigênito, o único Filho de Deus. Hoje ele é primogênito, de primeiro de muitos. E quando nós estamos em Cristo Jesus, nos alinhamos à família de Deus, negando a nós mesmos, entregando a nossa vida a Deus, entregando a nossa vida nas mãos de Deus, confiando nele, descansando nele e esperando no poder dele nas nossas vidas. Quem atua em nós agora não é a nossa carne, nem a nossa vontade, mas é a vontade do Espírito Santo. Veja que quem anda pelo Espírito é considerado, chamado filho de Deus. Mas quem anda pela carne não tem parte com Deus. Amados, a vida cristã, ela é comparada a uma corrida. O corredor é chamado para deixar todo o embaraço. Quando nós estamos servindo a Deus, algo que eu tenho como experiência própria, ninguém me conta, foi eu que passei, esse texto de Hebreus capítulo 12, verso 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que não é proposta. Lá em Timóteo diz que aquele que se alinha nesse exército não tem como se embaraçar com as coisas desse mundo. Amados, eu tive que renunciar ao meu eu tive que renunciar à minha vida, eu tive que renunciar tudo para obedecer aquilo que era um chamado de Deus. Quero também declarar, em alto e bom som e ao vivo e a cores, eu nunca pedi para ser um pastor, eu nunca pedi para estar galgando essa função que eu estou hoje. Mas eu lhe digo uma coisa, Deus, ele não pega os capacitados, mas ele capacita os escolhidos. Deus, ele derrama o seu Espírito uma porção diferencial para confundir aqueles que estão. Amados, quando eu estava numa forma muito bem, posso dizer assim, comercialmente falando, de uma maneira estabilizada, o Senhor disse, eu vou te tirar daí, eu quero que você solte os pesos. E nesse momento foi uma luta muito grande. Por quê? Você deixar tudo que é como humano, corriqueiro, tudo que aquilo que é como uma forma tradicional, que a gente possa dizer, e você começar agora a ser sustentado por Deus, sustentado pela mão de Deus. De uma maneira que você vai dizer assim, o amanhã está nas mãos de Deus. Só que tem uma coisa, viu? O meu amanhã está nas mãos de Deus, mas também está nas minhas mãos. Daquilo que eu planto hoje, eu colho amanhã. Quando você tem uma lei da semeadura ativa na sua vida, você não tem medo do dia e da manhã, porque você sabe o que você está plantando. Então, muitas vezes as pessoas estão negando-se a si mesmo, mas esquecendo de que eles, tudo que plantou vai colher. E eu tenho uma plena certeza, eu não tenho medo da minha colheita, porque aquilo que eu planto é para a glória de Deus. E aí? E você? O que você tem plantado? Discórdia, contenda, dissensão, maledicência, fofoca, injúria, porfia, inimizade? Prepare-se, lá na frente você vai colher isso 100 vezes mais. Mas quando você começa a plantar amor, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, quando você começa a fluir nos dons do Espírito, nos frutos do Espírito, você vai compreender, amados, que o Espírito Santo está na tua vida e a tua vida é transformada de glória em glória e também de vitória em vitória. Amados, negar-se a si mesmo é viver aquilo que temos como promessas de Deus. Deus não nos fez para sofrer, Deus não nos fez para ficarmos capenga desse mundo, perambulando. Pelo contrário, nós somos peregrinos e não andarilhos. Peregrinos, estamos aqui, mas a nossa casa, a nossa morada é a mansão celestial, juntamente com Cristo Jesus. Eu tenho que tirar tudo aquilo que me embaraça, tudo aquilo que me atrapalha, para que eu possa correr a minha carreira da fé. Tanta gente que está olhando para trás e está virando uma estátua de sal feita a mulher de Ló. E isso eu quero dizer para você, eu quero dizer para você com mais propriedade. Quando você tira aquilo que te embaraça, e eu vou trazer aqui várias coisas. Talvez esse telefone, eu estou usando como uma câmera agora, mas você fique mais tempo no celular do que falando com Deus. Talvez você fique mais na frente de uma série de TV do que você orando, dobrando os joelhos. Talvez você fique mais em roda de pessoas e amigos que contam piadas cholas, piadas nojentas, pesadas. Eu estou me alegrando, não, amados. A nossa alegria, ela vem de dentro para fora e vem do Espírito Santo de Deus. Temos o Espírito como conexão com Deus.
E eu quero estar adorando a Deus a qualquer tempo, em qualquer lugar. Quando negamos a nós mesmos, nós estamos dizendo assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Pastor, e o que significa negar-se a si mesmo? A nossa melhor performance, amados, é comparado, veja bem, Isaías 64, verso 6, diga assim: eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Somos como impuro, todos nós, todos os nossos atos de justiça são como os trapos de imundo. Murchamos como folha e como vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Isso aí é quando o homem que não nega a si mesmo, mas ele começa a fazer a sua própria justiça, pensando que ele está fazendo, está agradando a Deus. Importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e verdade. Não da maneira que eu queira adorar, mas da maneira que Deus quer ser adorado. E nisso, quando eu começo a adorar a Deus da maneira que Ele quer ser adorado, amados, aí vai vir a justiça de Deus sobre minha vida. Eu não vou me sujeitar mais à minha justiça, que é falha, mas eu vou me sujeitar à justiça de Deus através de Cristo Jesus. A Bíblia diz em Romanos 10, 3... porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeterão à justiça de Deus. Eu tenho que me submeter àquilo que é a vontade de Deus, aquilo que é a vontade, aquilo que é as leis de Deus. E o Senhor, Ele quer que eu e você tenhamos novidade de vida, de glória em glória e vitória em vitória. Como isso acontece, pastor? Negando-se a si mesmo, não fazendo a minha vontade, mas a vontade do Pai. A vontade do Pai, que é que nós possamos refletir a sua glória, como Cristo refletiu a sua glória aqui na terra. Que as nossas obras sejam palavras que sejam como a vida nossa, como um livro, como uma carta aberta. As pessoas olharem para a gente e começarem a dizer: verdadeiramente, esse é um homem de Deus. Verdadeiramente, essa é a mulher de Deus. Eu me lembro agora da mulher sulamita, que quando via o profeta passando, ela dizia: verdadeiramente este é um homem de Deus. Amados, quando nós negamos a nós mesmos e começamos a confiar no Senhor, nós vamos viver dias de céu sobre a terra. Para que eu possa entrar no reino dos céus, eu preciso renunciar à minha sabedoria e os meus achismos. A Bíblia diz em Mateus 18, 3, e disse: eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como criança, jamais entrarão no reino dos céus. Eu preciso ser como uma criança. Aí vem aquilo que nós éramos como crianças, brigávamos muitas vezes com alguém e ao mesmo tempo estavam voltando a brincar de novo, sem nenhuma maldade, sem nenhuma malícia, sem nenhuma forma de ignomia no coração. E naquele momento é isso que Deus quer, que nós estejamos aqui, possamos ter atritos, possamos ter conflitos, mas permanecermos em amor, em unidade. Porque só em amor e unidade que Deus ordena a bênção. E nisso, amados, a palavra de Deus, ela nunca vai deixar a gente à mercê da nossa vontade. Porque Ele vai dizer: negue-se a si mesmo, negue-se a si mesmo. A Bíblia diz, Isaías 50, verso 20 ao 23. Diga assim: eu tenho a mente de Cristo. A mente de Cristo. Quando eu não nego a mim mesmo, eu estou assim, ó. É feito que vai acontecer. Eu vou trazer uma palavra, amados, eu creio que domingo, se Deus permitir, dia 26, porque dia 31 tem algo que vai acontecer no mundo inteiro. Portais serão abertos, até igrejas, até aqueles que se dizem líderes, vão estar se enfeitando para uma data chamada Halloween. Portais do inferno sendo abertos. É onde sacrifícios vão acontecer, onde as pessoas vão dar lugar mais a Satanás do que ao próprio Deus. E, infelizmente, pessoas que se dizem cristãs ainda se transfiguram nisso, dizendo: não tem nada a ver. Olha o que a Bíblia diz, se você não negar a si mesmo. Isaías 5:20. Ai dos que chamam mal de bem e o bem de mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em suas próprias opiniões. Ai dos que são campeões em beber vinho e mestres em misturar bebida, dos que por suborno absolvem o culpado, mas negam a justiça ao inocente. Isso, é claro,
das pessoas que andam de maneira sem negar-se a si mesmo, por tirarem vantagem própria. Ah, porque o mundo está fazendo, eu vou fazer. Sabe o que a Bíblia diz? Aquele que se constitui amigo do homem, do mundo, se constitui inimigo de quem? De Deus. Eu jamais quero ser inimigo de Deus. Mas também tem uma coisa, eu não quero agradar homens e desagradar a Deus. A palavra que nós pregamos, muitas vezes, ela se torna dura de uma maneira que vai confrontar com o teu eu, com o teu ego, com o teu achismo, com aquilo que até que você aprendeu. Tem tanto crente como papagaio, escuta algo e replica aqui dali, é um conto que aumenta um ponto, e as pessoas ficam à mercê de pessoas que não leem as escrituras, que não estudam as escrituras, pessoas secas, e começam a colocar um jugo, um fardo, ou muitas vezes abre a porteira escancarada e diz: você é livre, pinte, borde, desenhe, que o amor de Deus vai ser contigo. Não se esqueça que o amor de Deus é seguido pela sua justiça, que a bondade de Deus, a misericórdia dele também tem a justiça. E se o homem pecar, pelo seu salário do pecado vai gerar morte e enfermidade. Pela sua forma de achismo, não tem nada a ver. Olha o que a Bíblia diz: ai dos que chamam mal de bem, ou bem de mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. Ai dos que são campeões em beber vinho e mestres em misturar bebidas, dos que por suborno absolvem o culpado, mas negam justiça ao inocente. A gente está vivendo isso, igreja. Quantos estão aí presos por opinião, por uma coisa, por uma piada, seja lá o que for, por uma postagem. Pessoas que estão sendo afligidas por essas pessoas que estão negando a justiça, negando a verdade, negando aquilo que é certo. Ai dos que chamam bem de mal. E as pessoas estão transformando, muitas vezes, a casa de Deus. Nós somos a casa de Deus. Nós somos morada do templo do Espírito Santo. Mas as pessoas estão trazendo o mal para dentro da igreja, dizendo: é normal. Não tem nada normal. Nada normal. Romanos 1, 22. Dizendo-se sábio, tornaram-se loucos. Quantos estão pregando, ministrando achismo, filosofias, sofismas, que agem como uma forma de mentalidade corrompida, ou mentalidade cauterizada. O inimigo das nossas almas, a primeira coisa que ele vai atingir é a tua mente. É tanto que existe algumas religiões que diz: primeiro você precisa fazer sua cabeça para que você possa ser incorporado. Veja bem, a sua cabeça, a mente, é um campo de batalha. E se você não renovar a sua mente, como diz aí em Romanos capítulo 12, verso 2, que se nós não renovarmos a nossa mente, jamais poderíamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você precisa estar ciente que essa palavra, a Bíblia, passará céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. Que essa palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Que essa palavra, ela traz sabedoria para os mais simples. Então, não viva pelo que você pensa ou acha. Viva pelo que aquilo que está escrito na palavra de Deus. Não confie em si mesmo, confie em Deus, na sua palavra. Descanse no Espírito Santo e Ele vai agir na sua vida para a glória do Senhor. Ele vai agir de uma maneira sobrenatural. Quando nós negamos a nós mesmos, mortificamos a carne, adoramos ao Pai, nosso espírito vai ficar sensível com o Espírito Santo de Deus, e aí nós vamos começar a ser mais sensíveis à voz dele. Então, caminhos aplanados, pastos verdejantes, águas tranquilas, e eu vou descansar à sombra do Onipotente. Amados, escute o que eu vou dizer para você. Lucas 19, 14. Mas os teus súditos odiavam e depois enviaram uma delegação para lhe dizer: não queremos que este homem seja o nosso rei. Quantas pessoas estão se rebelando para dizer: não vou obedecer a Jesus, eu vou fazer a minha vontade. Não acredito. A linguagem do não salvo é não querer que Deus reine sobre a vida dele. A linguagem de uma pessoa que não tem o Espírito Santo é ser submisso, é de uma maneira rebeldia,
todo rebelde é feiticeiro. E pasmem, feiticeiro não entra no reino dos céus. Que seja o vosso Salvador, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, transformando a tua mentalidade para a glória do Senhor. Que nessa quarta-feira você possa ter entendimento que a nossa atitude como cristão, salvos pelo sangue de Jesus, é que possamos morrer para o mundo. Filipenses, capítulo 1, 21 diz assim: porque para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Esse morrer para o mundo e viver para Deus. Honrá-lo, agradá-lo, servi-lo, anunciar a sua própria vontade. Filipenses 2,5: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Qual foi? O meu alimento e a minha vontade é fazer a vontade do meu Pai. Jesus não estava aqui fazendo a sua vontade, mas a vontade do Pai. E nós estamos aqui para fazer a sua vontade também, Deus. Falar aquilo que é a verdade que liberta. Amados, 1 Coríntios 6,17 diz assim: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhe foi dado por santuário, amados, do Espírito Santo, que foi dado como santuário de Deus, e que vocês não são de si mesmos, vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifica a Deus com o corpo de vocês. Negar a mim mesmo é não colocar mais aquele copo de bebida que vai tirar o meu entendimento. Negar a mim mesmo é não entrar mais num prostíbulo e fazer do meu corpo, que é templo e morada do Espírito Santo, como uma meretriz. Negar a mim mesmo é eu não mentir mais, é eu morder minha língua, é não falar do meu próximo, é não usar aquilo que é como os frutos da carne, mas é ser guiado pelos frutos do Espírito. Amados, Lucas 9:23, Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Você tem uma cruz e você tem que segui-la. Você tem que levá-la até os céus. Porque no momento que você está negando a você mesmo, você vai começar a viver dias de céus. Pastor, como é que isso acontece? É como um jejum. Você se abstém de alimentos, a carne fica irada, dá agonia, dá tontura, dá frieza, dá desmaio, e você passa um dia, passa dois, no terceiro dia você começa a ver o mundo de outra maneira. O jejum abre teus olhos naturais, mas também vai abrir os teus olhos espirituais. O jejum vai fazer com que você se torne curado de dentro para fora. O jejum vai fazer com que sua mente comece a trabalhar melhor. O jejum vai fazer que você veja o reino sobrenatural. Aí você começa a olhar o reino natural e diz: ih, rapaz, aqui não está legal não. Mas tem um lugar melhor do que esse, que é estar na presença do Senhor. Que Deus possa te abençoar nessa manhã, para a glória de Deus. E deixa eu ler somente mais um versículo aqui, 2 Coríntios 4:8. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Eu só poderei fazer a vontade de Deus se eu negar as minhas vontades. Que eu possa dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que Deus possa te abençoar nessa quarta-feira. Lembrando, hoje à noite, 19h30, no culto da família, nós estaremos te dando ferramentas, chaves, para que você possa romper o natural e viver o sobrenatural de Deus. Que Deus te abençoe nesta manhã de quarta-feira. Jana, quem interagiu conosco? Graça e paz, povo de Deus. Quem interagiu hoje foi Vilma Maria, Zéza, Valéria Vila, Antônio Sobral, Edijaneide, Lourdes Barbosa, Aparecida, Rita, Rosilene, Márcio Ibia, Gilda, Roberto Carlos, Cecília Lopes, Claudiceia, Gabriele, Irmã Célia, Carla, Uênio, Tânia Simões, Aretussa, Andresa Silva, Alexandra, Sueli Maria,
Yaraquino, Girlânia, Severina, Amanda, Joelma, Manuel, Igor Manuel, Maria de Lourdes, Sueli, Nalva, Nilda, Laís Ellen, Liliane, Sandra Alves, Cineide, Ilza e Ciro, Nilton, Eveline, Geisa, irmã Cleonice, irmão Lá Martins, Amanda Maria, Fátima Macena, Maria José, Joel e Leandro. Glória a Deus. Temos aqui também aqueles que interagiram pelo WhatsApp da rádio 9819-5656. Mônica Idinho, lá da Adesivo K2, está pedindo aqui para orar pela saúde, né? Seu esposo, seu filho. Ontem ele foi internado, né? Foi socorrido com dor no peito. Iremos orar sim, Jaime Munzá. José Vieira, orar pelos casais. Freitas, orar pelos enfermos. E Maria de Lourdes, orar pelas provações. É pelas provações que somos aprovados. Amém? Vamos orar nesse momento. E você que está, de uma maneira, precisando de oração, um remédio espiritual, bálsamo de Gileade. Tudo começa aqui, olha, na mente. Receba bálsamo sobre tua mente, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, Deus amado, quero te apresentar, Senhor, todos aqueles que estão ouvindo essa rádio, para o teu louvor e para a tua glória, o teu nome ser glorificado, Senhor, sobre a vida destes, de Mônica, Dinho, sobre seu filho, Jaime, Munzá, José Vieira, Freitas, Ana Maria Lourdes e tantos outros que estão aqui nos ouvindo, estão declarando, querendo, desejando uma bênção. E nós estamos declarando: aquele que bate, se abre; aquele que busca, acha; aquele que pede, recebe. Senhor, também vai ao encontro daqueles que estão doentes fisicamente ou enfermos na alma, alguma enfermidade na mente, na sua alma, Senhor. Vem com o teu bálsamo de Gileade, que possamos aprender a negarmos a nós mesmos, para vivermos a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Eu quero viver a tua vontade, Senhor, e não a minha. Quero ser, Senhor Deus, o teu servo. Quero seguir os teus planos, porque os teus planos são melhores, são maiores e são mais altos do que o meu. O teu pensamento, Senhor, é muito melhor do que o meu. Eu entrego a minha vida, a vida da minha esposa, meus filhos, meu neto, minha nora, da minha casa, minha parentela, da igreja, Senhor, de todos, em tuas mãos. Nos guarda e nos protege contra esse lado do mal. Eu mergulho agora o meu escudo da fé no oceano da graça. E eu me levanto agora como um guerreiro para apagar todos os dados inflamados do maligno. E uso a espada da fé para cortar laços e embaraços, quebrando agora a força do inimigo. Onde houver um enfermo que crê e cura, seja curado agora na autoridade de Jesus. Isto é a vontade de Deus sobre tua vida, em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Hoje à noite, 19h30, culto da família, vem receber chaves sobrenaturais. Que a graça do Senhor nosso Deus, que as doces consolações do Divino Espírito Santo repousem sobre tua vida. Em nome do Pai, que nos deu a vida. Em nome de Jesus, que nos deu a vida eterna. E em nome do Espírito Santo de Deus, que nos faz andar em novidade de vida, marchar em autoridade divina e correr para o alvo. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Vivemos por fé e não pelo que vemos. Shalom de Deus na tua vida. Nada quebrado, nada faltando, tudo no lugar para a glória de Deus. Eu creio em milagres. Eu sou o milagre. Eu também. E você? Dia de paz.